Olha, nós estamos recebendo aqui, nós vamos tratar sobre o julgamento de ontem do STF, o doutor João Marcos, que é da OAB Piauí, advogado. Doutor João, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. E já fica de início o convite para o senhor voltar outras vezes para a gente tratar de diversos outros assuntos. Eu conversava com o senhor antes da entrevista e eu vou repetir a pergunta que eu fiz fora do ar. O STF está julgando óbvio? Ou seja, aquela pessoa que é delatada, a pessoa que é denunciada, falar por último no processo? Bem, existe uma previsão no Código de Processo Penal que estabelece que o interrogatório do acusado ele deve ser o último ato da instrução processual, exatamente para possibilitar aquela pessoa que é acusada de ter todo o conhecimento da acusação que lhe é direcionada e assim poder, com maior propriedade, se manifestar sobre esses elementos. Dentro dessa dinâmica, cria-se uma principiologia de que não somente o interrogatório, mas todas as manifestações daquele que é acusado, elas devam se dar por último. E dentro dessa perspectiva é que se dá a manifestação dos delatados. Então ontem, só para a gente entender, Samanta, ontem, para explicar bem para o telespectador, o julgamento foi incompleto, nem todos os ministros votaram, até porque o ministro Marco Aurélio pediu para sair por problemas pessoais. Nós tínhamos 10 ministros, dos 11 ministros. O ministro Toffoli, embora não tenha votado, mas adiantou o voto. E só para explicar didaticamente para quem está em casa, esse julgamento diz o quê? Bem, esse julgamento diz o quê? Que as alegações finais dos réus que são delatados, elas devem se dar posteriores às delações finais dos réus que são delatores. Exatamente porque, por mais que esses réus que são delatores, eles ostentem a condição de acusado, eles direcionam uma certa carga acusatória para os réus que são delatados. Então é justo que esses se manifestem por último. Nas redes sociais a gente viu alguns grupos se movimentando, levantaram algumas hashtags, Supremo Tribunal Federal, vergonha nacional. Da sua avaliação, esses mesmos grupos estavam falando, é o fim da Lava Jato, é o início do fim da Lava Jato. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não, o Supremo Tribunal Federal está com uma responsabilidade muito grande nas mãos, porque ao tempo em que ele tem que conciliar o direito de defesa do acusado como último ato da instrução, ele está sofrendo também certa pressão popular. Por isso que está vindo agora o voto do ministro Dias Toffoli para fazer uma modulação dos efeitos, ou seja, para que essa decisão de ontem ela não descambe numa total anulação de todos os processos que estejam em idêntica situação. Então a modulação dos efeitos é para quê? Olha, essa decisão de ontem é válida, mas nós vamos agora restritivamente aplicar alguns processos e não a todos, porque seria aí uma anulação porque fala-se, doutor, que pensa-se Magalhães, Douglas e Samanta, que vai alcançar só o da Lava Jato. Não, é o país inteiro. O país inteiro. Repercussão geral. Geral, rapaz. Agora, doutor João, me diga uma coisa. Essa modulação, em alguns casos como? Quais casos? Não é uma regra geral? Veja bem, toda nulidade que existe num processo, na primeira oportunidade que você tem que alegar. O advogado ele não pode segurar a nulidade no bolso e esperar o processo chegar lá na frente e soltar ela de propósito para anular. Então, por exemplo, no caso do Aldemir Bendini, que foi a primeira sentença anulada, o advogado Alberto Zacarias Toron, na primeira oportunidade que ele teve, ele manifestou ao ex-juiz Sérgio Moro de que aquilo estava errado e deveria ser corrigido. Outros advogados, em outros casos, eles sequer suscitaram essa nulidade. E aí agora, diante dessa inovação do Supremo Tribunal Federal, eles estão pretendendo pegar essa esteira para anular os seus casos. Então, assim, eu acredito que muitos desses casos, onde não foram suscitadas nulidades oportunamente, a justiça não vai interpretar como se tivesse surgido prejuízo para os acusados nessa situação. Então, quer dizer, aqueles que não, como o advogado Aldemir Bendini levantou a nulidade, aqueles que não levantaram vão ficar lá. É uma opinião pessoal minha. Certo, o senhor imagina que seja assim. A partir de agora, todos aqueles que levantarem, vai valer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Exato, porque o Código de Processo Penal estabelece que para ter uma nulidade você tem que ter um prejuízo. Se a defesa está calada, ela não suscita a nulidade e ela não está levando a questão ao conhecimento do julgador, então estima-se que não esteja ocorrendo prejuízo. Agora, no meu entendimento, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela comporta uma nulidade plena. Então ela deve sim abarcar todos os casos. A minha opinião pessoal é que nessa modulação dos efeitos sejam aplicadas a esses casos onde essas nulidades sejam oportunamente... Doutor João Marcos, o senhor falou uma coisa que me interessou bastante aqui.
o senhor falou que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo uma pressão popular. Há sempre uma negativa, inclusive de parte da imprensa. Quando eu falo aqui imprensa, nós aqui do Piauí, em todo o Brasil, dizem, não, o Supremo não se deixa guiar pelas pressões populares, o que eu acho uma falácia. Entendeu? Então, o Supremo está, os holofotes estão todos jogados em cima do Supremo. O senhor acha que esse julgamento e outros poderão, a partir de agora, ter mais, ouvir mais a voz rouca das ruas? Bem, nesse caso em específico, eu acho que está sendo debatido uma garantia muito básica, que é o direito do acusado se manifestar por último. Então, nesse caso específico, eu acredito que a população não vai exercer uma pressão tão efetiva a ponto de modificar o julgado. Agora, nós estamos vivendo um momento no país onde as vaidades, elas estão muito acentuadas, né? Cita-se, inclusive, o episódio aí do ex-procurador Rodrigo Janot. Então, assim, à medida que essas vaidades se acentuam, a voz rouca das ruas, ela faz uma pressão maior dentro dos tribunais também, né? E começam a ter uma capacidade de influência cada vez maior. Exatamente. Quando essas vaidades se exacerbam, que determina... Exatamente. Bom, aí vamos traçar daqui para frente. Teve esse tem que ser finalizado, porque tem um voto do ministro Marco Aurélio e tem ainda o do presidente Dias Toffoli. Para modular. Para finalizar, né? Na próxima. E aí... Quarta-feira. Interessante, Douglas, só uma observação. Foi não. Na decisão de ontem, está 5-4 contra o pedido de anulação da sentença. 5-4. 5-4. Eles reconhecem a questão do delator e do delatado, mas no caso específico lá, ainda está 5-4, para não anular a sentença do senhor Ferreira, o nome dele, né? Do senhor Ferreira lá. O voto do ministro Dias Toffoli, ele já até antecipou, é favorável à anulação. Só que a modulação é que criou-se uma expectativa muito grande. Eles que fariam proposta, né? Qual é a criatividade que vai vir carregada nessa modulação dos efeitos? O meio jurídico está esperando isso com muita ansiedade, até porque existem inúmeros outros casos que não Lava Jato, que estão no país, que estão em idêntica situação, então há uma expectativa que vão ser atingidos por essa decisão. Que vão ser atingidos por essa decisão. Doutor João, vamos, já que o senhor aproveitar aqui sua presença, nós temos aí claramente uma guerra, não é mais nem uma guerra nos bastidores, é uma guerra declarada. Entre juízes de piso, não é isso, Pedro? É o juiz da cor. Entre Ministério Público Federal, notadamente Força Tarefa da Lava Jato. Tivemos, inclusive, recentemente, uma declaração do ministro Otávio de Noronha, que é o presidente do STJ, dizendo que a Lava Jato jamais pode ser considerada uma instituição, que a justiça não tem um papel de combater a corrupção. A justiça é o papel de julgar, não de combater a corrupção. Só acrescentando, o próprio ministro Gilmar Mendes, em ocasiões em que ele estava votando, ele disse que existia uma tentativa da Força Tarefa da Lava Jato de combater crime, mas formando uma quadrilha criminosa. Aí eu pergunto ao senhor, e aí essa divisão hoje muito clara, uma divisão muito clara hoje no STF, praticamente um STF rachado meio a meio. Esse cenário, qual a avaliação do senhor, doutor João, desse cenário? Prejudica, no geral, o combate à corrupção, a tramitação dos processos, as pessoas envolvidas neles? Sim, prejudica. Nós temos aí uma briga de personalidades cada vez mais acentuada. De egos, né? Briga de egos e acima do processo, acima do direito de defesa, acima da garantia da liberdade, você tem as vaidades brigando. Então esquece-se o processo, esquece a legislação e passam duas pessoas confrontando em tom particular. Então isso é muito perigoso, especialmente para aquele que ocupa o banco dos réus. Seria muito interessante se tivéssemos, ao invés de justiceiros, apenas juízes que estejam lá para julgar. Não é papel do julgador combater o crime. O papel do crime é da segurança pública. O julgador tem que julgar. Não, só para terminar aqui, Bacalhau. Então, quer dizer, nesse caso, muitas vezes, o senhor está dizendo que prejudica principalmente quem está no banco dos réus, e aí nessa briga de egos, muitas vezes se passa por cima da legislação, do que diz a lei, se toma decisões que não deveriam ser tomadas por conta dessas vaidades e os réus terminam prejudicados. Exatamente. Por isso que muitas vezes algumas decisões de primeira instância ou segunda instância terminam sendo anuladas no STF. Anuladas, exatamente. A gente, na primeira e na segunda instância, nós estamos naquele momento da repercussão social máxima do caso, por exemplo, Lava Jato, quando chega ao STF, que determinados casos esfriam, que a situação é analisada de um modo mais parcimonioso,
é que vão verificar de fato que algumas garantias foram violadas. E aí gera uma anulação do caso. Magalhães. Quantos anos o senhor tem? Eu posso lhe fazer a pergunta, que se fosse mulher eu não perguntaria, mas quantos anos você tem? Tenho 27. 27 anos. Assim, quando você era criança ou mais jovem, você sabia, mesmo você já tendo pensado em ser advogado, você conhecia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Com esse conhecimento que todo mundo tem agora, a população? Eu, particularmente, eu sempre gostei de assistir TV Senado e TV Justiça. Sim, mas... Eu também tenho essa... Só que antes disso, antes dessa TV Senado e TV Justiça, nome de ministro... Porque ele é jovem, não tinha. Não tinha. Nosso tempo não tinha, certo? Nosso tempo... A gente sabe o quê? Sabe por quê? São gerações É mais fácil você dizer hoje o time do Supremo do que da seleção. Pois é, isso que eu ia lhe dizer. Tem jogador da seleção brasileira, eu botei até aqui, Rivenga e Fla-Flu. Tem jogador da seleção brasileira que eu tenho que perguntar pro meu filho, que tem 23 anos. Hoje todo mundo sabe o nome dos ministros. Por vezes, eu tenho uma impressão, quando eu vejo aquele julgamento, que eu estou assistindo uma novela mexicana. Porque, não, sério, o senhor riu, mas é sério. Porque um ministro, naquele cargo que ele diz assim, não, porque a sua filha... O outro disse, não, a sua mulher. Essa briga, doutor, era das lavadeiras do Rio Piracuru, que eu ficava assistindo uma jogando roupa na outra. É um negócio que Traduzindo a pergunta do Magalhães, o senhor acha que o expediente da transmissão ao vivo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal é um expediente válido para a população acompanhar? Não, mas a minha pergunta não é essa, não. Não, mas é só para saber a sua opinião. O senhor acha que é válido ou o senhor acha que deveria ser mais... Não deveria ser julgado, transmitido como no caso dos Estados Unidos, por exemplo? Bem, é requisito basilar para que alguém seja investido na qualidade de magistrado que ele tenha uma reputação ilibada. E o Estatuto determina que eles ajam com parcimônia, com cordialidade. Isso. A TV tem que transmitir os julgamentos ao vivo e tem que haver transparência para a população. Agora, se determinados julgadores eles não estão dotados do equilíbrio suficiente para usar a toga, aí a população... É até bom que a gente vê isso. O equilíbrio ocorreria com ou sem transmissão? Com ou sem transmissão, exatamente. Magalhães, você quer... Não, é isso, exatamente. Com transmissão? Não, com ou sem transmissão aconteceria a mesma coisa. Com transmissão é melhor ainda, porque a gente precisa ver. É importante que nós vejamos. Porque a sua geração viu, mas a minha geração e do Pedro, que a minha geração do Pedro é antes do rádio, entendeu? O Magalhães é o contrário. Já que está sendo transmitido, devia ser mais sério, né? Exatamente essa questão. Que tinha seriedade. Na verdade, o que trouxe essa atenção maior da população para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros, foi exatamente essa cisão gerada na última eleição, onde fez com que a população se informasse mais. Na verdade, não foi antes da última eleição, foi pré-impeachment, né? Exato, pré-impeachment. Então, assim, houve um acirramento maior de ânimos, uma cisão no país, e aí críticas de um lado e de outro, e para balizar a maioria dessas críticas, a população se informou de julgamentos, de ministros e tudo. Que é ótimo, né? Que é ótimo. Doutor João, o senhor acha que hoje nós podemos afirmar que a Suprema Corte está politizada? Não tenha dúvida, todo tribunal que está fadado a indicações políticas, ele detém certa carga política. Mas está mais politizado do que o normal? Do que eu acredito normal? que sim. Nós estamos vivendo um momento bastante conturbado na política, a cisão está muito grande, a pressão popular com os meios de comunicação que nós temos, a informação está transitando numa velocidade maior, então a população ela está mais próxima do STF. Então, quando a população está mais próxima de um tribunal como aquele, é inegável que acaba vendo a gente já sabe em quem aquele ministro vai votar. Ou como isso que a Samanta informou aqui, ela que é mais atualizada do que o Pedro Alcântara. Eu e o Pedro Alcântara, nós somos pré-rádio, né? A Samanta é pós-modernidade na hashtag. Ela disse que as hashtags ontem, na hora que o Pedro recebeu 11 horas, já tinha hashtag. Tribunal é isso, tribunal é não sei o quê. Então, esse espelhamento da rede social, ele também reflete essa visão que o Douglas estava falando sobre o tribunal. Eu em alguns julgamentos, ouvi de ministros uma expressão, inclusive, que eu passei até a usar, que realmente é uma expressão que traduz muito o que se faz hoje em termos políticos nas redes sociais, que é a expressão milícia digital, não é? Que é a milícia digital, até conversava com a Samanta sobre isso, que é exatamente os extremos, né? Aqueles extremos. Barcelona e Real Madrid. Cada um com sua militância, né? De uma certa forma, isso também não se reproduz no STF, não com a agressividade das redes sociais, mas com os votos, com as manifestações? Não tenha dúvida. Tem julgador que já chega lá inchado, às vezes, com a população a favor dele. Tem outros que já chegam armados, no sentido... E uns literalmente armados. Literalmente armados. Agora, né? Então, assim, jogadores, não, acusadores. Acusadores, é verdade. O que justifica um procurador-geral da República
confessar que levou uma arma para assassinar um... Você acredita que isso, mudando de assunto, você acredita que isso, eu fiz o comentário, o senhor estava ouvindo, isso prejudica a imagem dos outros procuradores? Eu acho que, inicialmente, quando a gente olhava para o Janot, ninguém imaginava que um dia ele seria capaz... De ser um pistoleiro. De ser o pistoleiro da história. Até porque o psicopata, ele não é uma figura pública, digamos, tão efusiva. O psicopata é mais contido, né? Normalmente o perfil do psicopata é de uma pessoa mais contida. O que eu disse. Eu acho que ele não se mataria. A Rafael acho que é um marketing pro livro dele. É marketing pro livro dele. Porque ele sabe que vai ter dela mesmo, né? Exatamente, ele entende de leis. Doutor João, para encerrar. Não, eu queria pedir um deles sobre os vetos lá. Sim. Aquele decreto de ontem que foram as penas. O senhor viu lá como a comissão se comportou lá na avaliação do projeto do Moro? O senhor viu? Sim, nós tivemos aí, eu acho que 60% do pacote anticrime, Qual é a sua avaliação? Ele teve aprovação. Bem, o pacote do ministro Sérgio Moro, ele é muito agressivo em relação a garantias que nós conquistamos a duras penas, né? Então, assim, na minha avaliação, precisa ainda de mais parcimônia. Por mais que nós estejamos vivendo no momento de combate à criminalidade, nós não podemos entrar no momento de retrocesso de garantias. Então, assim, eu acho que deve haver uma análise mais concentrada, mais parcimoniosa, e não retroceder garantias, mas aumentar o combate à criminalidade. Para encerrar, nosso tempo está esgotado, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O senhor, projetando o futuro, o que é que o senhor imagina que deve acontecer com a Lava Jato? Temos aí 5 anos de operação, o que é que o senhor imagina que deve acontecer, já baseado no que o Supremo tem se posicionado, quando provocado? Bem, eu acho que a Lava Jato ela já atingiu um momento no país que foi o torpor da população. Quando começaram a ver figuras públicas sendo presas, efetivamente, a população entrou quase que num orgasmo se sentiu público. Vingada no entanto, pelo descaso. Agora nós já começamos a ver o outro lado da moeda, os pontos negativos, os vazamentos, perseguições, enfim. Começamos a ver agora o lado negativo de uma operação que mexeu com a personalidade de muita gente. Então, acho que agora ela começa a entrar numa fase de descrédito. Doutor João, obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Agradeço. Muito obrigado pela participação.